Tá ligado agora, César? Obrigado. Esse aqui é o Baltazar. Baltazar também, ele já fez... Igor Baltazar, perdão, desculpa. Ele já é velho do EAC também, então já está aqui há bastante tempo. Tá voltando agora também, se Deus quiser. E os demais alunos também, nós somos alunos do segundo período de administração. Tem o Diego, que está lá atrás, que ele não está conseguindo ficar muito em pé, né, por causa do joelho. Tem o Gustavo, e tem o Josemar, e tem a Giovana, que tá na porta ali. Vamos fazer esse projeto aqui, né, que é a nossa matéria de projeto de extensão, pela professora Monique, e vamos dividir ele em 3 partes. Primeiro vai ser o William, que está ali atrás, depois tem a Carol, e tem a Dani, que acompanhou todo mundo aqui no encontro, que ela daqui a pouco está chegando. E o intuito nosso é ajudar vocês no mercado de trabalho, que está cada vez mais concorrido, né? Está cada vez mais disputado. Aí vai ter o William, que vai contar um pouquinho da história dele. Vai ter a Carol, que vai ajudar, igual o Matheus falou, e a Dani. E a gente está com... Vai ter uns formulários, onde vocês vão preencher lá, a gente vai explicar também. Onde vocês vão deixar o que vocês têm vontade de fazer, ter seu próprio negócio. Vai ter uma gincana também, né, que o pessoal da EAC gosta. Então, assim, vai ser bem legal. E obrigado pelo presente de todos aí. O que ele falou do formulário é o seguinte: durante as palestras, vocês vão de 4 em 4 naquelas mesas ali atrás e vão preencher o formulário, que é rapidinho. Então eu peço que vocês, durante a palestra, comecem de trás para frente, vão de pouquinho em pouquinho lá, sem fazer muito barulho para não atrapalhar, e só preencher rapidinho e depois vocês voltem para o lugar. Beleza? É isso. A gente vai começar com o William. Ele é proprietário da Zafra Imóveis. Aí quem estiver precisando de imóveis planejados, ele fabrica. Tô até brincando com o pessoal aí. Ele é um cara que eu inspiro muito, que ele veio lá de baixo e hoje está num patamar assim, particularmente é o ápice, né, de uma empresa. E ele vai começar falando para a gente aí. Bom dia a todos, né? Como já me apresentaram aí, meu nome é William, eu sou sócio proprietário da empresa Zafra Imóveis Planejados. Hoje ela está sediada na cidade de Santa Cruz de Minas. Nós atendemos toda a região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está meio parado, mas a gente atende lá também. Eu comecei nessa vida de marcenaria com 10 anos de idade. Meu pai era marceneiro e nessa época as leis ainda permitiam que menores pudessem trabalhar dentro de empresa de indústria, né? Indústria de transformação. Hoje acho que já as leis não permitem. Eu mesmo não posso contratar ninguém de menor na minha empresa. Só posso contratar lá se a pessoa estiver fazendo Senai. Aí eu posso contratar, que aí ele entra como jovem aprendiz. Do contrário, não é permitido mais legalmente, né? Aí nesse decorrer todo da minha vida eu fui aprendendo, fui me aperfeiçoando na marcenaria, né? Parei um pouquinho aos 18 anos que eu fui servir o exército e fiquei por 6 anos no exército, né? Aqui no 11. Depois saí e voltei novamente para a marcenaria, onde eu trabalhei por torno de uns 25 a 28 anos nesse mesmo ramo. Há 4 anos agora eu montei a minha própria empresa. Ela ainda está engateando, né, porque é uma empresa com 4 anos de existência, ela ainda não está consolidada no mercado. Eles falam, né, que você tem que passar um período de 2 anos, depois passar um período de 5 anos para você poder começar a se consolidar. Hoje eu tenho 12 funcionários trabalhando para mim. Eu comecei com 3, hoje já estamos com 12. Eu comecei com um galpão, hoje eu tenho 2 galpões em plena produção, graças a Deus, trabalhando bastante. Só que é difícil, viu, gente? Não é fácil. Eu estou no ramo que, como eu falei, né, 27, 28 anos de experiência, mesmo assim eu sofro bastante, principalmente na parte administrativa. Que uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber administrar, saber delegar a função. E isso é difícil pra caramba. Eu ainda me acho muito centralizador. Na minha empresa eu ainda puxo muita coisa para mim, estou aprendendo um pouco ainda a tentar liberar um pouco mais, dar um pouco mais de responsabilidade aos meus funcionários e eu poder ficar de fora mesmo, né, administrando, mas não é tão simples também não.
Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que quem aqui quiser um dia ter um próprio negócio, procura aprender bem mesmo o que vocês vão, em que área que vocês estão entrando, o que vocês vão estar querendo fazer. Porque não é assim, não é simplesmente, eu tenho o capital, eu vou investir e pronto. Não é assim, não. É bem mais complicado, é bem mais difícil. Todo o meu tempo que eu trabalhei como marceneiro, eu comecei como ajudante, eu virei motorista, eu virei montador, depois eu virei marceneiro, virei gerente da empresa, virei projetista. Depois que eu passei por todas as etapas, é que eu falei, não, agora eu acho que eu estou pronto para montar a minha. Só que eu esqueci de uma parte, que é como que administrava isso tudo. Eu sabia fazer, mas não sabia administrar. Então, os 2 primeiros anos meus foi bem sofrido, que eu tive a ponto de quase fechar a empresa por conta disso. Hoje, graças a Deus, está fluindo, está andando, estamos crescendo, estamos aumentando o mercado, né? E estamos esbarrando num detalhe que, assim, isso vocês aí, né, daqui a algum tempo vão estar ingressando nisso, que é o mercado de trabalho. Hoje em dia falta mão de obra qualificada no mercado. Nós não temos. Eu proponho uma vaga de emprego lá na firma, ela fica 3, 4 meses sem aparecer uma pessoa sequer para preencher ela. Porque não está tendo mão de obra qualificada. As pessoas têm que procurar um pouquinho mais entender que precisa qualificar melhor. Vocês precisam se qualificar para poder entrar no mercado de trabalho. Que trabalho tem, o serviço está tendo, só que está faltando qualificação. Aí não é culpa, não estou pondo culpa em vocês, eu ponho já um pouco de culpa até em nós mesmos, que somos donos, que não oferecemos cursos para profissionalizar, e os próprios governantes também, que não fazem isso, né? Nós temos um Senai aqui na cidade, que não tem curso de marcenaria, eles fecharam. Tinha um curso de marcenaria aqui, e a cidade, se você for olhar, São João del Rei, Prados e Tiradentes e Santa Cruz, é cheio de marcenaria. Então, um curso de marcenaria aqui ia ser muito bem-vindo, e não é uma profissão das piores, é uma profissão que tem uma remuneração até que bem boa. Eu tenho funcionário meu na empresa que ganha R$5.000 por mês, eu não acho que é um mau salário, né? Só precisa aprender a fazer o serviço, aprender a se qualificar e ingressar. E é uma profissão muito boa, digna, é uma profissão que eu fiz a minha vida toda, tudo que eu tenho hoje foi trazido da marcenaria, né? E, assim, o que eu poderia falar, eu falei. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a me perguntar sobre o meu ramo, eu estou à disposição. Ou aqui agora, ou depois, se quiser falar comigo, alguma coisa assim. Beleza? Então, passo a voz ao pessoal da coordenação novamente. Você quer abrir aí pra mim? Só ser isso. Será que você tem que fazer um violino? Você tem assim? Tenta entrar no normal. Segunda. Se tiver uma faz o outro. Um acesso normal. Bom, gente, aqui não sai som mesmo, não, né? Bom, gente, bom dia. Prazer, eu sou a Carol Ramos, tá? Eu vou falar para vocês hoje sobre recolocação profissional. Se eu quiser abrir a primeira página ali. Só você expandir para a gente ver a tela toda. Esses dois ladinhos aqui, ó. Pode passar.
Bom, gente, então a gente vai falar hoje sobre a recolocação profissional. Eu vou fazer um apanhado para vocês de vários pontos que hoje o mercado do trabalho vem pedindo, né, principalmente em relação ao que a gente oferece, né, tanto de comportamento quanto de aprendizado, né? Então, a ideia mesmo é a gente conversar, quero que vocês participem, que a gente tenha aí uma interação de todo mundo, tá? Para a gente conseguir aprender hoje aqui alguns pontos. Então, vou começar me apresentando para vocês, né? Como eu falei, eu sou a Carolina Ramos, né? Eu sou daqui de São João mesmo. Eu sou formada em RH, tenho uma pós-graduação também em Psicologia Organizacional do Trabalho e atualmente eu estou finalizando o curso de Psicologia lá no IPTAN, estou no último período já. E aí eu comecei a trabalhar desde nova, né? Já trabalhei lá em Santa Cruz também, desde os 13 anos. Eu já estou aí no mercado de trabalho, comecei como artesã, né? Fazendo namoradeira, cabaça, pintando. E aí depois eu fui me encontrando nessas áreas mais de lidar com pessoas, né? De RH, de departamento pessoal. Então, ao longo desses anos, né? Já tem aí mais de 5 anos que eu já estou dentro dessa área de RH. Já trabalhei em algumas empresas aqui em São João, no ramo da educação, automobilístico, né, no ramo de construção civil também, sempre trabalhando nesse movimento de RH, de treinamento de pessoas, né, e desenvolvimento de pessoas também. Eu trouxe água aqui, tranquilo. Obrigada. Então, hoje eu atuo também, né, dentro da área de RH, mas eu atuo hoje com recrutamento técnico. Hoje eu trabalho para uma empresa de São Paulo, mais focada em engenharia de dados, ciência de dados. Então, eu faço recrutamento, por exemplo, de engenheiro de dados, de cientista de dados, também com foco em inteligência artificial. Então, eu já trabalhei aí com diversos tipos de recrutamento que o mercado hoje pede. E hoje, né, a gente tem visto que a tecnologia está dominando muito, né? Muitas das coisas que a gente faz hoje, a gente depende da tecnologia, principalmente quando a gente vai falar, né, da pandemia que a gente viveu aí. Né? A maioria de vocês devem ter tido aula online, né? Devem ter tido aí esse movimento de ficar, né, na frente do computador por horas aí estudando. Então, a gente teve aí essa necessidade de se adentrar cada vez mais dentro da tecnologia. Se você quiser passar, por favor. Então, o objetivo que a gente tem hoje aqui, gente, que os meninos pediram para eu trazer para vocês, é mais um desenvolvimento mesmo de habilidades, né, para vocês lidarem com as exigências do processo seletivo, do mercado de trabalho, e entender também o que o mercado de trabalho está pedindo. Então, a gente vai falar desde a formulação de currículo, da construção do currículo, até essa parte dessa recolocação, né, dessa entrada no mercado de trabalho. Pode passar. Então, a gente vai falar sobre construção de currículo, como que a gente faz um currículo, aonde que a gente acha as ferramentas para fazer, o que é ideal colocar, o que é ideal tirar. Vídeo currículo. Vocês já ouviram falar sobre vídeo currículo aqui, algum de vocês? Você já ouviu falar? Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre, mais para frente. A gente vai falar sobre o processo de entrevista também. Vamos falar sobre o LinkedIn. LinkedIn, vocês já ouviram falar sobre? Bom, que a maioria parece que já ouviu falar. Então, está todo mundo mais atualizado, muito bom. E a gente vai falar sobre a tendência, também as tendências do mercado, né? E essa parte de entrada e recolocação profissional que eu falei com vocês no início. Pode passar, por favor. Quem aqui já trabalhou ou trabalha atualmente? Levantar a mão para mim. A grande maioria, né? Como você chama? Lavínia? Você trabalha ainda ou você já trabalhou? E você Não entendi, desculpa. E como que foi? Você trabalhou aonde? Que mesmo? Aqui? Precisa aparecer na câmera aqui. É para repetir?
meu nome? Pode repetir seu nome. Meu nome é Lavínia e durante a pandemia eu trabalhei numa loja de brinquedos no período do Natal todo e depois eu iniciei num restaurante e fiquei lá por 9 meses. E aí eu trabalhava lá, pesando, fazendo as outras coisas que tinha que fazer. Legal. E como que você foi? Como que você fez para você entrar? Você deixou o currículo? Como que foi? Não, na verdade foi por indicação mesmo. Eles estavam precisando de gente e os meus pais conheciam, né, as pessoas dos 2 lugares. E aí eles perguntaram se eu podia. Aí eu fui e eles fizeram uma mini entrevista, né, porque não é nada de assinado, foi mais freelance mesmo. E eu fui, e aí deu certo. Ah, legal. Bacana. Obrigada, viu, Lavínia? Por nada. Bom, geralmente, né, para a gente entrar numa empresa, né, num trabalho, geralmente a gente deixa um currículo, né, ou igual, por exemplo, foi com a Lavínia, a gente tem uma indicação, mas geralmente a gente passa por um processo seletivo. Igual a Lavínia, ela participou também de uma entrevista, né, para o empregador conhecer ela ali, entender, né, o que ela poderia agregar na empresa e vice-versa. Então, para a gente adentrar no mercado de trabalho, a gente precisa passar por um processo. Então, geralmente, a gente passa por uma entrevista, às vezes tem a dinâmica de grupo, às vezes tem ali um teste ou alguma atividade que você vai fazer. Algumas empresas, por exemplo, que vão contratar um auxiliar administrativo, às vezes aplicam um teste de Excel, às vezes aplicam testes psicológicos, quando tem um psicólogo ali atuando, né, na frente do recrutamento. Então, para o processo seletivo, dependendo da empresa, existem várias fases que vocês vão passar. Pode passar para mim, por favor. Então, por exemplo, para isso, vocês precisam passar pelo processo de recrutamento e seleção. A parte de recrutamento é justamente ver ali os currículos, né, buscar o profissional, buscar vocês no mercado, e depois a gente passa pela seleção. E aí, dentro desse processo todo, a gente vai encontrar aí esses desafios. Então, a gente vai falar aqui também sobre, né, como se portar, por exemplo, numa entrevista, né, como ali participar, por exemplo, de uma dinâmica. As dinâmicas de grupo, por exemplo, elas são aleatórias, né? Elas podem acontecer de diversas formas. Então, é bem atípico, né, da gente encontrar, dependendo da vaga que a gente está ali pleiteando. Então, é sempre importante, por exemplo, quando a gente participa de uma dinâmica de grupo, a gente ser participativo, a gente interagir, a gente demonstrar ali que a gente está participando daquele movimento. Então, basicamente, para a gente adentrar, a gente precisa passar, né, para a gente entrar no mercado de trabalho, a gente precisa passar pelo processo de recrutamento e seleção. Então, a gente vai falar agora sobre a construção do currículo. Pode passar, por favor. O currículo, gente, ele é o registro, né, do histórico profissional da pessoa. Vocês já têm algum currículo? Vocês já fizeram? Quem já fez? Quem já tem? Levanta a mão para mim, para eu saber. O pessoal também que trabalha, né, provavelmente tem também, né? Oi? O que vocês falaram? Bom, o currículo, então, ele tem que constar ali o seu histórico, né, profissional, ou o seu histórico ali de formação, né? A gente sabe que a maioria de vocês aqui são mais novos, vocês estão entrando no mercado de trabalho, então, muitas das vezes, vocês vão ter ali informações como cursos, né, algumas, por exemplo, palestras, treinamentos que vocês participaram, e tudo isso é válido para constar no currículo de vocês. Então, ele é uma ferramenta que ele vai gerar entrevista, né? O recrutador, né, a empresa, ela precisa ali desse currículo para poder te achar no mercado. E existem vários modelos também de currículos que a gente pode encontrar hoje, né? O mais comum, que todo mundo conhece, é o Vitae, né, que ele tem aquelas informações normais, cronológicas, né, que contam ali a sua história profissional, ou contam ali também a sua formação, né? Estou no ensino médio, formo ensino médio tal ano, né? Eu já trabalhei, por exemplo, como no caso igual da Lavínia, que já trabalhou também em restaurante, né? Enfim, então ela vai colocar ali todas essas informações de forma cronológica. E ele é o mais usado, ele é o mais comum para ser usado mesmo
hoje no mercado. A gente tem o Lattes. O Lattes é um currículo que ele é voltado para a área acadêmica. Tem alguém aqui que quer seguir a área acadêmica, que quer lecionar em faculdade, escola? Tem alguém aqui que quer seguir essa área? Ninguém, gente. Bom, é uma área que realmente tem que gostar, né? Porque tem que ter ali essa disposição de estar lecionando, ensinando. Tem que estudar muito também, estudar continuamente. Mas esse currículo, esse modelo do Lattes, você encontra ele num site mesmo, né? Numa plataforma que você coloca ali todas as suas atividades no sentido acadêmico, então publicação de artigo, publicação de estudo científico. Então ele é mais voltado para as pessoas que querem atuar nessa área acadêmica. A gente tem o vídeo currículo, que eu vou falar mais à frente para vocês, e temos o currículo com carta de apresentação. Geralmente esses é para as pessoas que já trabalharam em alguma empresa e, né, tiveram ali, por exemplo, um bom acompanhamento ali na empresa, um bom desempenho, e aí elas têm também essa carta, né, de outras empresas que levam junto ali anexado do currículo para apresentar. Então, o que tem que ter num currículo vitae, que é o que a gente vai tratar mais hoje aqui, que é o que a gente vai usar, né? O nome, o endereço, né, a cidade. Não precisa ali você colocar o seu endereço todo. Não precisa você colocar a sua rua, o número da sua rua, isso não tem necessidade. De fato, você precisa colocar realmente só a cidade. O recrutador ele precisa saber ali se você está na mesma cidade que é a vaga, por exemplo. Número de telefone e e-mail profissional. É importante, por exemplo, o e-mail, seu e-mail, né, tranquilo, não adianta a gente ter aqueles e-mails, né, a gatona ou a linda, arroba, não sei o quê. Então é importante a gente ter esse cuidado também quando a gente vai criar um e-mail, né? Então é importante a gente ter esse cuidado até para a gente ter sempre esse e-mail de uma forma mais profissional mesmo. Então, o recomendado é mais nome, sobrenome, um número, enfim, nada muito fora desse padrão, porque senão acaba que você fica até com vergonha na hora que você vai falar o e-mail ali para a pessoa, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de pensamento. Foto é opcional e se a vaga pedir. Hoje, a gente não tem necessidade nenhuma de colocar foto no currículo. Só se a vaga, por exemplo, você vai ver ali uma divulgação de uma vaga e ela pede, por exemplo, currículo com foto. Aí é interessante que vocês enviem o currículo com foto, mas isso é muito, muito incomum hoje. O objetivo profissional é muito importante. Então, o que você quer atuar? Você está pleiteando essa vaga para quê? Para auxiliar administrativo? Você quer para auxiliar de serviços gerais? Você quer para atendimento ao cliente? Atendimento ao público? Então, é importante você colocar ali seu objetivo. As experiências profissionais mais importantes, então não precisa colocar todas as experiências profissionais. Uma vez eu já recebi um currículo de um candidato que ele colocou as informações profissionais dele, as experiências profissionais desde 1990. Falei, meu Deus, eu não era nem nascida aqui. Não tinha essa necessidade. Então, é importante você colocar as 4 últimas ou as 3 últimas. Tem casos de pessoas que trabalham muitos anos numa instituição, né? Então, aí vale colocar realmente até, né, o tempo ali, mas mais que 10, 15 anos não faz muito sentido, tá? No caso de conhecimentos específicos também, então curso, vocês têm, por exemplo, alguma palestra ou treinamento que vocês participaram. Por exemplo, essa palestra aqui, né, esse treinamento que vocês estão participando, é válido colocar no currículo de vocês também. Isso demonstra que vocês têm interesse, por exemplo, em estar adentrando no mercado de trabalho, em estar procurando saber como que é esse processo. E informações adicionais quando tiver, né? Informações, por exemplo, a participação de algum congresso, eu fui voluntário, por exemplo, aqui na igreja. Quem é voluntário, quem atua aqui de uma forma voluntária, pode colocar isso no currículo também, que isso conta. Então, às vezes, muita gente fica se perguntando, eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência, não sei o que eu posso colocar no meu currículo. Então, faz um apanhado, né? Pensa, o que eu faço ali? Eu faço algum trabalho voluntário? Eu já participei de algum treinamento, de alguma palestra? Estou fazendo algum curso? Se não tiver, é bom estar fazendo. Então, é sempre bom a gente estar se atualizando para o mercado. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida dessa parte, gente?
Beleza. Então, a gente vai ver se vocês entenderam mesmo a ideia do currículo. Eu vou pedir os meninos para, ou se vocês puderem pegar ali com os meninos uma folhinha, pode passar, por favor. Que tem esse currículo, tá? E aí eu vou pedir para vocês, para ver se vocês conseguem encontrar 7 erros nesse currículo. Ele vai passar aí para vocês, se vocês puderem pegar uma caneta ou quiserem... Acho que se vocês puderem dar uma caneta, acho que é mais fácil, gente, para eles poderem marcar. Gente, me dá um tempinho para ver se vocês conseguem identificar. Vê se vocês conseguem achar 7 erros aí. Ah, dá um para ele também.
Quem quer falar? Algum que já identificou ou alguns que identificou aí? O e-mail. O que mais? Endereço, né? A foto. O objeto. Uhum. Muito bom. Mais alguém identificou mais algum? Os cursos? Mais alguém identificou mais alguma coisa diferente do que as meninas falaram? Uhum. Bom, vou passar aqui. Como que ele chama? Ele passa aqui para mim, por favor? Vou pedir para ele passar ali para a gente poder falar sobre os erros, para eu mostrar para vocês. Bom, gente, quem falou, né? Quase todos vocês aí falaram certinho, realmente é exatamente essas coisas que estão fora aí do padrão. A foto, além de ser uma foto, né, que está muito fora de um currículo, né? Ela parece ele tá indo para uma festa, alguma coisa assim. Então, além de não ser necessária a foto, né? A foto, ela, quando vocês colocarem, quando uma vaga pedir, a foto ela tem que estar pelo menos padrão, pelo menos bem apresentado. Eu já recebi currículos com gente com foto com copo de cerveja. É real. Então a gente precisa ter esse bom senso, né? Imagina o recrutador olhando essa foto, né? Então a gente precisa ter esse bom senso. Oi? Pois é. Por exemplo, outra coisa que as meninas falaram também, né? Ali não precisa colocar o nome da rua, não precisa colocar ali todas essas informações, só mesmo a cidade. O RG, CPF, não precisa colocar essas informações, gente. A gente precisa ter muito cuidado com os dados que a gente fornece, principalmente que a gente sabe que muitas das vezes você vai mandar esse currículo para muitos lugares, então não precisa ter CPF, RG de forma alguma. Outra informação ali que está fora é o e-mail florzinha.amiga@yahoo.com.br. Então a gente pensar nos e-mails que a gente cria. Às vezes a gente cria até alguns e-mails assim para guardar alguma coisa, né? Para ter, por exemplo, guardar foto, enfim, coisas assim para utilizar o Drive. Mas é importante a gente ter um e-mail profissional, um e-mail que você vai usar ali para você mandar seus currículos, para você receber, para você trabalhar, enfim, é importante a gente ter essa noção também. E o 5, 6 e o 7, né, é que está realmente tudo ali trocado, igual as meninas falaram, o objetivo, ele tinha que vir lá em cima. O recrutador, quando pega o seu currículo, ele precisa saber o seu objetivo, ele não pode ficar ali procurando. Você tem que estar de uma forma mais clara, mais objetiva ali, para o recrutador não ficar perdendo tempo pesquisando uma informação no currículo que deveria estar organizada. Então, é importante a gente ter essa noção de organização. Os cursos, como uma das meninas também ele falou, precisa estar organizado, né? É bom, precisa ter data, quando que eu fiz, quando que eu terminei, ou quando que eu vou terminar. A formação, a mesma coisa, né? Quando que eu me formei, estou no ensino médio, quando que eu vou finalizar o ensino médio, estou fazendo uma faculdade. Quando que eu comecei, quando que eu finalizei, quando que eu vou finalizar. Enfim, é importante o currículo estar organizado, sucinto, objetivo. A gente não precisa ficar colocando aquele tanto de informação desnecessária, não precisa ficar enchendo linguiça mesmo no currículo, tá? Então ele precisa estar bem objetivo. Deu para vocês entenderem? Alguma dúvida? Beleza, pode passar. Então, o que a gente precisa evitar no currículo, né?
A gente não precisa ter um currículo cheio de cores, cheio de desenhos. Isso não é necessário. A gente precisa ter uma coisa mais realmente objetiva. Listas extensas de qualificações de emprego, como eu falei com vocês, né, do candidato lá que trouxe informações desde 1990. Não precisa, pode colocar aí dos últimos 10 anos, 5 anos, enfim, colocar suas últimas 3 experiências. Quando não tem experiência, colocar os cursos, colocar ali as coisas que você já fez. Então, ser realmente bem objetivo no que você quer trazer. Razões de ter deixado alguma empresa ou frases que não façam sentido, isso não precisa. De fato, o tal do encher linguiça, vocês não precisam fazer isso. Raça, religião também não se coloca. Erros de português, é muito importante a gente ter essa noção, né? Corrigir, rever ali para ver se não tem nada escrito errado. E mentiras. Isso é uma coisa que acontece muito. Uma vez, por exemplo, eu fui fazer um processo seletivo para um cargo de analista administrativo. E aí, esse cargo, a gente precisava de aplicar um teste de Excel. E aí a candidata colocou no currículo dela que ela já tinha, né, feito o curso, ela já tinha trabalhado com Excel. E aí, quando chegou, né, no processo seletivo, né, a gente fez a entrevista e em seguida eu falei, a gente tem agora como segunda fase um teste, que ele é no Excel, e aí eu vou te dar ali 30 minutinhos, vou te passar um computador, uma salinha, você vai fazer esse teste. E aí, em seguida, eu te dou a devolutiva depois, a gente vai avaliar e eu te dou a devolutiva depois. A candidata, ela ficou de todas as cores que vocês imaginarem. E aí ela falou, mas esse teste eu tenho que fazer mesmo? Como que é? Preciso fazer? Então, precisa, faz parte do processo seletivo. Mas aí eu vi que ela ficou tão nervosa, até ela confessar que, na verdade, ela não tinha feito o curso, que ela não tinha experiência com Excel. Então, o que vai acontecer com essa candidata? Ela vai ser desclassificada. E eu selecionei ela porque no currículo dela tinha lá que ela tinha essa habilidade com Excel. Então, é importante a gente não inventar mentira no currículo. De forma alguma, porque a gente vai ser pego. Nem que seja no processo seletivo ou na hora que a gente começar a trabalhar. Porque na hora que as atividades, a demanda do trabalho exigir, você vai ter que entregar, né? Então é importante a gente ter essa noção de nunca mesmo colocar mentiras no currículo, tá? Vou te passar, por favor. E aí eu trouxe mais algumas dicas extras aqui para vocês, que é vocês sempre se certificar de atualizar o telefone e e-mail. Sempre olhar para ver se está certo, para ver se o e-mail está correto, se o telefone está certinho, se mudou de telefone, sempre atualizar no currículo. O currículo, gente, é ideal que vocês sempre deixem ele pronto ali, de alguma forma, né? Sempre pronto para ser editado. Então, por exemplo, se vocês vão utilizar, né, dei até a ideia ali do Word e do Canvas, né, como ideia para vocês criarem ou produzirem o currículo de vocês. Então, é importante vocês sempre terem essa noção de atualizar pelo menos uma vez no ano. Tem uma amiga minha que costuma brincar, que ela também trabalha nessa parte, né, de RH, e ela fala que se a gente passa um ano sem atualizar nada no currículo, tem alguma coisa errada, né? Quer dizer que a gente está um pouco parado no tempo. Então, é bom a gente sempre procurar se atualizar, fazer algum curso, fazer alguma atividade, algum trabalho voluntário, né? Enfim, tá sempre se movimentando para que a gente realmente cresça profissionalmente e pessoalmente também. Mas é sempre bom vocês terem isso em mente. Opa, nossa, esse ano eu não coloquei nada no meu currículo, não fiz nada de novo. Espera aí, eu estou ficando para trás. Então, eu dei ali também para vocês as opções, né, de Word e Canvas. Vocês conhecem o Canvas aqui? O Canvas é muito famoso, é isso que eu estou usando aí para poder apresentar. Vocês conhecem? Conhecem também, né? Lá, vocês jogam lá currículo, vocês vão ter vários modelos de currículo. E vários deles com essas informações aí, que são, na verdade, pegadinhas, informações que não são necessárias de colocar. Então, por isso que é mais importante vocês saberem o que não fazer, porque hoje o que fazer já está pronto para a gente. Tanto nessas plataformas, nesse aplicativo de Canvas, o Word mesmo, se vocês procuram no Google modelos de currículo em Word para baixar, vocês vão encontrar. Mas é importante vocês se atentarem a esses detalhes, que são muito, muito importantes, para que vocês também não fiquem aí
haver navios. E todas as vezes que vocês forem enviar um currículo também por e-mail, sempre o formato é em PDF. Nunca enviem o currículo de vocês, por exemplo, em Word, porque isso dá margem para outras pessoas editarem o currículo de vocês. Então, é importante que vocês enviam sempre nesse formato de PDF, que é o que é aceito até dentro do LinkedIn, por exemplo, quando a gente vai aplicar para alguma vaga. Enfim, é importante vocês colocarem nesse formato. Vocês sabem como é, sabem como é que funciona para poder converter? Beleza. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Beleza. E aí a gente vai falar agora sobre o vídeo currículo. Você que tinha falado que você já tinha escutado falar sobre, né? O que você já ouviu falar? Vocês duas? E aí a professora explicou vocês como vocês precisavam fazer. Foi de quanto tempo, mais ou menos? O vídeo. Um minuto, um pouquinho. Isso mesmo. O vídeo currículo, gente, está cada vez mais sendo utilizado pelas empresas, principalmente empresas de tecnologia. Porque ele facilita ali o conhecimento sobre as skills de vocês, sobre o que vocês têm ali de habilidade, o que vocês já fizeram, né, o que vocês estão ali buscando. E ele é muito sucinto e muito rápido, né? Você vai fazer ali bem um resumo mesmo do que você quer, né, dos seus objetivos profissionais, do que você está buscando, o que você já tem, o que você já vem fazendo durante esse tempo em relação à área profissional ou em relação aos estudos, cursos, enfim. Então, como que vocês fazem um vídeo currículo? É muito simples, é muito rápido e é algo também que é bom a gente sempre, às vezes, deixar pronto, porque pode surgir alguma vaga que vai te pedir um vídeo currículo e aí, às vezes, você tem que enviar o vídeo currículo até amanhã e não tem ele pronto. Então, é importante vocês fazerem. Então, como que a gente faz? Criar um script sucinto e objetivo, faz ali o texto que você vai falar no seu vídeo, faz ali a correção, vê se ele vai dar, por exemplo, o tempo necessário do vídeo. Cria esse script para você se orientar na hora que você for fazer. Procura um local legal para gravar, um local que não tenha muito barulho, que seja também um local mais com a iluminação boa, né, com a internet boa. Então é importante ter essa noção também. A roupa adequada, né? Vocês não vão ali fazer um vídeo currículo com uma roupa, né? Igual, por exemplo, a menina do currículo, né? Então, a gente ter esse cuidado com a roupa que a gente está se apresentando, a boa iluminação e sonorização, que eu falei com vocês, e geralmente o tempo máximo é de 2 minutos, tá? Geralmente vocês não fazem mais do que isso. É um vídeo rápido, realmente falando ali sobre a trajetória de vocês, seja, por exemplo, quem está saindo do ensino médio, o que fez até agora, o que está buscando. Eu estou buscando trabalhar na área da saúde, vou começar a fazer um curso agora de enfermagem, queria oportunidade de estágio. Então, vocês vão montar ali o script de acordo com o que vocês querem falar nesse vídeo. E é bem rápido, é bem tranquilo. Às vezes é ruim porque a gente fica um pouco tímido, né, quando vai gravar alguma coisa, mas é importante também a gente ter noção que é uma demanda do mercado o vídeo currículo hoje, gente. É algo que é importante a gente, às vezes nem que seja treinar como é que faz, para poder ter isso em mãos. É algo que vai crescer cada vez mais hoje em processo seletivo para participar, até como fase de processo seletivo mesmo. Às vezes você tem que mandar um currículo, vai fazer uma entrevista, e aí às vezes o entrevistador vai te pedir também que você envie um vídeo currículo para apresentar você para o gestor. Então o vídeo currículo ele pode ser pedido até dentro de um processo seletivo que você já está passando, tá? Tranquilo? Deu para vocês entenderem? Alguma dúvida? Pode passar. Pode passar. Outra coisa também que é importante, gente, é a questão da comunicação. A comunicação, né, principalmente quando a gente vai falar de vídeo currículo, quando a gente vai falar de entrevista, né, é importante a gente prestar atenção de como a gente está se comunicando. Então, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né, que é essa linguagem do comportamento. Então, quando você está ali numa entrevista, o entrevistador ele vai estar te observando
totalmente, não só o que você fala, verbalmente ali, as suas palavras, né? Tudo aquilo que você está expressando, mas ele vai também observar os seus comportamentos, ele vai observar ali a forma como você está se gesticulando, né? Como você está sentado, se você está tendo uma postura adequada ali na cadeira que você está sendo entrevistado. Então, tudo isso é observado. Quando a gente participa, né, de um processo, a linguagem corporal, às vezes, também fala muito, né? Principalmente ali se você estiver muito ansioso, estiver muito nervoso, isso acaba te atrapalhando, até mesmo na fala, às vezes você se perde ali no que você quer realmente falar. Então, é importante estar tranquilo, né? No dia que for participar de uma entrevista, respira, vai tranquilo, tenta ser você mesmo, né? E prestar atenção nesses detalhes. Como que eu estou me comunicando? Será que eu estou sendo objetivo? Será que eu estou sendo claro? Será que o formato com que eu estou sentada aqui na mesa faz sentido? Será que eu estou uma pessoa realmente que está demonstrando interesse para o que a pessoa está me perguntando? Então, tudo isso vai ser observado quando você participar de um processo e em tudo na vida, né? A gente precisa ter essa noção da forma que a gente se comunica, tanto verbal quanto não verbal. Deixa eu passar. Então, como que a gente se comunica bem numa entrevista, por exemplo? Né? Evitar gírias e palavras que você não conhece é muito importante. Às vezes a gente quer falar bonito, né? Às vezes a gente quer mostrar que a gente sabe, e aí a gente vai falar uma palavra que não faz nenhum sentido naquela frase. E aí o recrutador pensa, meu Deus, gente, mas que isso? E aí, às vezes, a gente se coloca em uma situação boba, desnecessária, por, às vezes, querer mostrar demais o que a gente não sabe. Então, evitar isso, né? Evitar gírias também, palavreados, que a gente usa com amigos, né? Com colegas. A gente tem que saber diferenciar o ambiente que a gente está e com quem que a gente está conversando. Então, seja assertivo, objetivo. É muito difícil quando a gente encontra um candidato que ele vai estar ali prolixo. A gente pergunta para ele, o que você fez nessa empresa? Como que era o seu trabalho lá? Qual que eram as suas responsabilidades? Então. E não sai do lugar. Não responde a pergunta, fica sendo prolixo e não sai do lugar. Então, a gente precisa ser objetivo. E o que eu fiz lá? Eu fiz isso, isso e isso, ponto. E respondendo. E mostrar também ali que você tinha, né, que você está ali entusiasmado também com o que está sendo falado, né, com o que está sendo perguntado. Demonstrando esse interesse, essa atenção, perguntando, mostrando que você está ali envolvido e que você realmente quer participar, que você realmente está ali para entrar na vaga, né? Ter a postura adequada também é muito importante, né? Porque a gente estava falando agora sobre a questão da comunicação não verbal, perceber da forma que senta, da forma que chega no lugar e ser educado, né? Tem muita gente que eu já fiz processo com uma candidata que a minha sala estava fechada e a candidata já chegou abrindo a porta, não deu boa tarde, não deu bom dia, não pediu licença. E aí eu fiquei assim, sentada olhando, falei, gente, mas o que aconteceu aqui? Né? Então, é preciso a gente ter essa educação. Chegou, deu bom dia, né? Agradece ali quando termina o processo. Enfim, é importantíssimo ser educado em qualquer lugar, né, gente? Em qualquer lugar. De mecânica.
vai para um lugar fazer uma entrevista e você não sabe nem o lugar que você está indo, nem para o que a empresa faz. Então, não faz sentido. É importante vocês estudarem antes a empresa, né, para vocês saberem responder essas perguntas e saberem também do que está entrando. Eu já fui, às vezes, há muito tempo atrás, já fui mandar currículos para empresas que eu fui estudar antes e desistir. Né? Porque a gente estudando a empresa, a gente entendendo o que a empresa, né, tem como segmento, se a empresa tem um bom clima organizacional, por exemplo, às vezes nem vale a pena. Né? Então é importante a gente estudar a empresa antes. Pode falar. Vem cá, Nicole, vem cá. Bom dia, pessoal. Eu já trabalhei numa escola de inglês e teve uma época que eu fui responsável pelo recrutamento e seleção de algumas pessoas. E aí tem algumas perguntas que são muito... recrutar, né? Igual a Carol está falando aqui. E aí reuni algumas pessoas, separei, e aí pergunta clássica: você já ouviu falar da nossa empresa? A pessoa querendo um emprego, você vai falar o quê? Já? Então me conta da empresa, o que você ouviu falar? Fala um pouquinho para mim. Aí só fez assim, cri, pessoa. Naquele momento eu falei, cara, você vai numa entrevista de emprego. Por mais que a gente precisa de emprego, e tem, querendo ou não, a gente às vezes mente um pouquinho, né? Isso é ruim, igual a Carol está falando, mas a gente está tão precisando de um emprego que a gente começa a falar coisas a mais que a gente tem, e isso pode ser perigoso. Mas uma das coisas que é ruim é vocês irem para uma entrevista de emprego e literalmente não saber a empresa que vocês estão querendo candidatar. Agora imagina, é tipo virarem para vocês e falarem assim, vocês são católicos? Aí vocês falam sim, sou. Aí as pessoas vão te perguntar, mas o que você faz? Aí vocês vão virar e falar assim, eu rezo. É a mesma coisa quando vocês vão para uma entrevista de emprego e a pessoa te pergunta, me fala um pouquinho da empresa, o que vocês acham dessa empresa? O que vocês já ouviram falar da empresa? E vocês não sabem falar. É a mesma coisa quando pergunta para a gente se a gente é católico. E a gente fala, o que você faz? Aí você fala, eu rezo. É a mesma coisa que nada. Né? Porque rezar, 90% das pessoas rezam. Qual que é a diferença de você rezar ou não? O que você faz de diferente? É a mesma coisa essa pergunta. A gente vai, eu acho que isso, para mim, eu vejo até como uma falta de respeito. Você ir a um local e você não saber o que aquele local proporciona. E eu acho que isso é até ruim para a gente, que a gente está tentando entrar numa vaga que eu não sei nem para onde que é. Imagina se nessa vaga tem uma coisa da empresa que não te agrada. Um segmento da empresa que não condiz com as coisas que você acredita. E aí? O que você vai fazer nessa empresa? Sabe? Então, esse é o problema de quando a gente fica mal preparado para o mercado de trabalho. A gente vai querendo pegar tudo porque a gente está desesperado por causa de emprego, a gente quer as coisas e a gente não para olhar, opa, eu tenho pelo menos fazer 50%, né? Eu faço até 50% e chega lá no meu local de trabalho, eu faço mais um pouquinho. Porque eu acho isso muito feio, Carol. Eu não sei como que é, talvez, visto no RH, mas eu, olhando de fora, porque a gente ainda está estudando RH ali na loucura, mas, para mim, se uma pessoa bate na minha mesa e eu pergunto, o que você sabe da empresa? A pessoa não sabe me responder, dali o processo dela já acabou para mim, que eu acho que isso é o mínimo que a pessoa tem que ter. Com certeza. Não, ótima a sua contribuição, porque é exatamente isso. Né? Igual eu comentei com vocês, eu já cheguei também, né, há um tempo atrás, já mandar mesmo currículo para empresas que eu falo, nossa, essa empresa pode ser legal e tal de trabalhar. E é bom a gente sondar, não só, por exemplo, no site da empresa,
ou ali entender o que a empresa faz, mas realmente sondar até com pessoas que trabalham ali, entender, né, às vezes, nossa, será que aqui é um lugar legal de trabalhar? Será que aqui o pessoal é legal? Será que aqui realmente é um clima interessante? Será que eu vou ter saúde mental trabalhando aqui? Então é importante a gente pensar muito nesse caminho, né, como a Nicole mesmo falou, porque o recrutador ele vai enxergar isso como um desinteresse, né? Igual eu dei o exemplo para vocês desse processo seletivo que eu fiz na Cassel. Entre um candidato e outro, né, que eu conversei, o outro que veio, né, entendendo da empresa, sabendo da empresa, eu vi ele como um candidato mais interessado, e de fato foi contratado, de fato ele está lá até hoje, né, um ótimo colaborador, mas a gente precisa ter essa noção. Você vai chegar na empresa sem saber nada sobre ela, então quer dizer que você não tem tanto interesse de trabalhar naquele lugar, né? Então, outra coisa que é importante, quando a entrevista for presencial, né? Ligou para vocês, falou o lugar, anota o lugar, anota também o nome do recrutador, né? Quem que te ligou, com quem que você vai falar, que horas que você tem que estar, quem que você precisa procurar. Anota para não chegar lá procurando pessoa que não existe na empresa, isso acontece muito. Chega antecipadamente, não deixa para chegar de última hora. Se for online, que é hoje, por exemplo, eu só trabalho com entrevista online. Então, é muito importante você checar a internet, checar a luz, checar som. É muito importante você olhar isso. Porque imagina, você está ali com a sua internet oscilando, aí você começa a ir na entrevista, aí você cai. Aí você começa a falar, o recrutador não te escuta. E outra coisa, é muito importante câmera aberta, né? Eu já participei também de processos, né, que o candidato perguntou para mim, mas tem que abrir a câmera? Claro que tem que abrir a câmera, gente. É óbvio. Como que você vai participar de uma entrevista sem o recrutador te ver, sem te conhecer? Então, essa é uma pergunta que vocês nunca devem fazer. Vocês vão entrar num processo seletivo com a câmera aberta. É como se fosse uma entrevista presencial, né? E em caso de imprevisto, sempre avisa. É muito chato quando o recrutador fica ali esperando, quando a empresa fica esperando. Isso pega mal também para vocês. Ah, a pessoa não foi. Aí você não avisou nada. Aconteceu um problema sério que realmente você não pôde ir, mas você não avisou nada. Aí depois, não, você liga, né, depois que passou, depois que a pessoa ficou ali te esperando, aí você liga pedindo para remarcar. Não sei, né, se eu vou remarcar. Não sei, eu tenho outros candidatos aqui, vou ver. Porque você poderia ter avisado antes. Foi um imprevisto na hora? Liga na hora e avisa. É importante avisar. Agradeço sempre ao final da entrevista, como eu falei com vocês, sejam educados, né, importante, e demonstrar entusiasmo, tá? É muito importante a gente se preparar nesse formato. A gente está ali sempre disposto a participar da entrevista, participar do processo e realmente demonstrar esse entusiasmo, esse interesse para a vaga que vocês estão querendo ocupar. Beleza? Pode passar, por favor. Os maiores erros que acontecem em entrevista, gente, implorar por emprego. Às vezes a gente está numa situação difícil, situação financeira complicada, e aí a pessoa começa, nossa, pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego, por favor, não façam isso. A forma de vocês demonstrarem que vocês precisam desse emprego é realmente participando, é realmente demonstrando entusiasmo, demonstrando interesse, não implorando por emprego. Isso não cabe. Não esperar o retorno do recrutador. Às vezes o recrutador falou com vocês, olha, obrigada, eu vou te dar aqui o retorno daqui uma semana, é só se aguardar. Deu ali 3 dias, e vocês estão lá ligando para a empresa. Então, aqui, vocês já sabem se eu passei? Vocês já têm alguma noção? Aí deu 4 dias. Vocês já sabem? Vocês já têm alguma resposta? Então, espera. Tenham paciência de esperar. As empresas, antigamente, né, quando a gente tinha ainda um RH mais tradicional, muito acontecia de não dar retorno, de não dar feedback. Às vezes, selecionava o candidato ali, ele entrava para a empresa e os outros que estavam ali no pipe ficam para trás. Então, assim, é importante ter essa esperar que você vai ter seu retorno. Se deu ali há uma semana que o recrutador falou para você que ia te dar o retorno e não te deu, passou essa uma semana, você pode ligar. Olha, você tinha me falado que você ia me dar o retorno uma semana, fez uma semana já, eu queria saber se tem algum feedback. Então, esperar, ter calma. Se não der o retorno pelo prazo que ele te deu, você liga.
O que a gente já falou aqui, que é não pesquisar sobre a empresa, a vestimento e postura inadequada, que a gente também já falou, que são os maiores erros também. Uma vez eu já fiz uma entrevista com uma menina que estava marcado para 8h30 da manhã, numa sexta-feira. E aí eu acho que ela deve ter ido para alguma festa na quinta, né? Enfim, aí no outro dia ela foi, e aí ela estava com uma roupa, a roupa dela era bonita e tudo, mas era uma roupa para festa. Ela estava com aquelas blusas transparentes, tipo tule, né? Dava para ver o sutiã, dava para ver, estava com uma saia aqui. Então, assim, claramente ela estava em alguma festa no dia anterior e ela também estava com cheiro de álcool, sabe? Então, assim, tudo isso é reparável. É importante vocês terem esse cuidado, né? Com a roupa, com o dia anterior, né? Com o que vocês estão fazendo ali antes, né? Porque as pessoas, elas vão perceber. E erros de concordância também, que é erro na fala, erro ali nas frases, no que você está querendo falar, e falta de ética, né? Às vezes você saiu de uma empresa, não saiu muito satisfeito, ninguém saiu satisfeito com ninguém, mas não é necessário passar isso para frente. Ah, por que você saiu dessa empresa? Ah, saí porque realmente não estava funcionando bem, não estava fluindo nem para mim nem para a empresa, e é isso. Não é válido você falar, eu saí porque meu chefe era louco e ele fazia umas maluquices lá e não tinha jeito de ficar mais lá, não. Então, assim, não seja antiético, sejam éticos, não precisa expor ninguém, nem expor situações que não tem necessidade, tá? Opa, passou 2 vezes. Não tem problema não, pode ir lá para outra. LinkedIn, né? Vocês me falaram aqui que vocês já conheciam. Vou passar. O que vocês conhecem do LinkedIn? Quem falou comigo que conhecia o LinkedIn mesmo? Quem que foi? Agora vocês vão levantar a mão sim, porque eu vou lembrar. Foi vocês que falaram que conhecia? Quem que foi que falou? Ah, gente, não é possível. Você conhece, né? Você tem LinkedIn? Não, você conhece só, já ouviu falar. Tá. Bom, o LinkedIn, gente, é o maior site profissional do mundo. São mais de 300 milhões ali de pessoas ali que estão dentro do LinkedIn. Ele é uma plataforma muito simples de mexer, como se fosse ali de fato, uma rede social, só que mais focada na parte profissional. Então, 93% dos recrutadores estão ali. Hoje, a minha ferramenta principal de trabalho é o LinkedIn. Então, ali é onde você pode colocar todas as suas informações, o resumo, né, do seu histórico profissional. É ali que você vai colocar os cursos, os seus interesses. Você vai colocar ali também o que você busca de oportunidade. Hoje no LinkedIn você pode colocar ali na sua fotinha se você está buscando emprego ou se você está recrutando. Então você pode sinalizar isso ali. Você pode fazer também alguns cursos dentro do próprio LinkedIn. Hoje ele te dá algumas ferramentas de comprovação, por exemplo, se você tem cursos de Excel, você pode fazer ali o checkzinho mesmo dentro do LinkedIn, ele te dá ali um curso rápido, né, como se fosse uma avaliação rápida, e você faz aquela avaliação e você ganha um certificado dentro do LinkedIn de Excel. E aí, quando uma empresa, por exemplo, ela vai fazer o recrutamento dentro do LinkedIn, ela vai buscar pessoas que tenham essas competências ali já cadastradas no LinkedIn. E isso para vocês é muito bom. Então, é uma oportunidade também lá dentro. A imagem profissional, né, dentro do LinkedIn, ele é o foco desse processo, né, de desenvolver sua imagem profissional para o mundo, que é literalmente para o mundo. O LinkedIn ele não te limita a trabalhar só em São João del Rei. Você pode trabalhar em outros lugares, principalmente hoje com o home office, tá? Principalmente igual vocês que estão começando no mercado de trabalho agora. Estágio, vocês conseguem muitos estágios que são home office, tá? Em outros lugares, São Paulo, Rio, enfim. Isso é muito possível dentro do LinkedIn. E ele serve justamente para você fazer as suas conexões, né? Se conectar com outras empresas, outras pessoas, outros profissionais. E também para você fazer network. Alguém aqui já ouviu falar sobre network? Sabe o que é? O network, ele é, de fato, essa conexão entre as pessoas, né? Como se fosse uma troca mútua ali de serviços, de ideias, que você vai fomentando um ao outro. Então, por exemplo,
Você já trabalhou ali na Cassel, por exemplo, né? Então, ali você já faz várias conexões lá dentro, né? Com o seu próprio gestor, com colegas de trabalho. E tudo isso você pode ir trazendo para o seu LinkedIn. Essas pessoas que têm LinkedIn, você vai fazendo essas conexões lá dentro. Então, ele serve muito para isso, para você expandir a sua possibilidade, né, profissional. Como eu falei com vocês, ele parece uma rede social, mas com foco profissional, tá? Então, ali vocês podem fazer postagens. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vocês podem fazer postagens, podem colocar ali informações, mas não é um Facebook da vida e nem um Instagram que vocês vão postar foto da piscina, não. Né? Então, é ter essa noção também que ali é focado no trabalho, é focado ali nos cursos que você já fez, é focado, por exemplo, nos trabalhos voluntários que vocês fizerem. Ali vocês podem colocar. E aí, para vocês criarem, é só acessar o site do LinkedIn. Depois eu vou pedir os meninos para passarem para vocês. Mas só de vocês jogarem no Google LinkedIn, vocês já conseguem encontrar. Eu recomendo vocês que criem o quanto antes. Vão alimentando ali as suas informações, cursos que vocês vão fazendo. Se consegue abrir, por favor, está na outra aba. Você quer dar um S? Na outra lá. Aqui, gente, eu abri meu LinkedIn para mostrar para vocês. Então, por exemplo, ali vocês vão colocar foto, vocês vão colocar, por exemplo, no caso ali, o foto de fundo é da empresa que eu trabalho. Então, ali vocês vão colocar hoje, né, a função, por exemplo, sou estudante do ensino médio, ou busca em estágio, por exemplo, na área administrativa. Vocês vão colocar essas informações, pode descendo, por favor. Então, vocês vão colocar ali, né, a cidade que vocês têm. Pode baixar. Pode baixar. Aí tem o sobre, onde vocês vão colocar ali o objetivo. Esse formato que eu falei com vocês de um currículo é basicamente o que o LinkedIn vai mostrar para vocês. Né? Vocês vão ter essas opções de colocar ali seguido, né, todas essas informações. Então, o sobre é como se fosse o objetivo. Aí ali tem as atividades, por exemplo, que você posta. Então, por exemplo, ali eu postei, por exemplo, eu estou contratando para uma vaga de desenvolvedor de software, por exemplo. Aqui embaixo, pode abaixar, por favor. Vocês vão colocar as experiências, então, onde que vocês trabalham, ou se vocês já trabalharam, ou se vocês estão em busca de alguma experiência de trabalho. Pode descer, por favor. Aí vocês vão colocar a formação de vocês acadêmica, então, finalizando o ensino médio, quando que vocês vão finalizar. Aqui também vocês podem colocar as competências de vocês. Então, por exemplo, eu já trabalhei como auxiliar administrativo, ou eu, né, sei mexer em Excel, sei mexer ali, por exemplo, em Word, enfim, pacote Office. Vocês vão colocando todas essas informações. Pode baixar. E tem ali também os interesses que vocês podem colocar. Pode fechar essa página, por favor, e voltar para outra. Só para passar um apanhado rápido para vocês de como que é a página, como que funciona. Mas, assim, eu recomendo a todos vocês a criarem e a fazer parte do LinkedIn, porque eu costumo dizer hoje que quem está fora do LinkedIn está fora do mercado. Principalmente hoje que a gente considera que a tecnologia veio para ficar. A tecnologia está aí para ela otimizar recursos, né? Vocês podem perceber que cada vez mais existem vagas que estão sendo disponibilizadas no LinkedIn. Você vai entrar no LinkedIn e vai lá se candidatar. Às vezes você nem está vendo mais vaga fora, por exemplo. Às vezes você vê alguma vaga sendo divulgada, por exemplo, no Instagram, e aí você entra, o link é para você se cadastrar dentro do LinkedIn. Tá? Então é importante vocês terem esse acesso. Essa página aí de vocês lá. Porque, né, gente, eu trouxe até essa frase aí do Everaldo Alves, né, que é um pastor, inclusive, e aí o mercado de trabalho, ele está tão competitivo que ele já virou Olimpíada, literalmente. Então, treine bem e organize essa torcida, né? Então, é importante você ter ali esse network, essas conexões, para poder realmente fomentar, né, o seu desempenho ali, para poder buscar outras oportunidades. Então, é importante se capacitar, estudar, né, tá ali sempre procurando fazer coisas novas e ter coisas para acrescentar no seu histórico profissional. Pode passar, por favor. O que vocês acham que o mercado está buscando nas pessoas?
O que vocês acham? O que você acha, por exemplo, Lavínia, que o mercado está buscando das pessoas? Uhum. Muito bom, muito bom. Alguém aí tem mais alguma ideia, além disso, que a Lavínia falou? Exatamente. Muito bom, exatamente. Pode passar, por favor. Muito isso que você... Qual que é o seu nome? Ronaldo, é muito isso que você trouxe, é realmente o que acontece hoje. E tem muito a ver com esse pensamento estratégico, né? Então, hoje, as empresas elas estão buscando pessoas que tenham esse pensamento mais estratégico, que tenham essa proatividade de ter um raciocínio mais amplo, de resolução de problemas, né? Como você mesmo também trouxe. Então, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Ter ali uma ideia mais ampla, um pensamento de que não deu certo aqui e vamos tentar desse jeito. Não resolvemos de cá, vamos tentar de outro jeito. Então, pessoas que tragam ali um certo movimento mesmo de pensamento estratégico e de mudança. A boa comunicação, né, que é primordial, hoje tudo é comunicação o tempo todo. A agilidade, né, que é essa proatividade, essa inovação, essa capacidade de buscar inovações, de estar sempre se atualizando. Adaptabilidade, isso é muito, muito buscado pelos recrutadores hoje. Então, você ter essa agilidade em se adaptar a mudanças, em aprender rápido. E também a inteligência emocional. A inteligência emocional hoje é muito vista. E o que ela traz? Ela traz de você saber diferenciar as coisas, né? Às vezes a gente está passando por um dia difícil, uma situação ruim, com problemas na família e tudo. E é importante a gente tentar não misturar, né? Às vezes a gente passa por situações ruins que a gente tem que segurar um pouco, né? E triste, mas com um sorriso no rosto, trabalhar, fazer o que a gente precisa fazer. E a inteligência emocional está muito relacionada a isso. A gente não misturar as emoções com o trabalho, ter ali essa noção de não deixar a emoção falar mais alto que muitas decisões. Então, trabalhar a inteligência emocional está dentro de trabalhar o autoconhecimento também, tá? Eu trouxe aqui para vocês também sobre as tendências no mercado de trabalho hoje. Claro que isso aqui não está escrito em pedra, né? Todo mundo, a gente sabe que tem várias áreas aí distintas para poder seguir, mas hoje, principalmente com a pandemia, né, com a chegada da pandemia, essas áreas hoje são as maiores tendências no mercado. A construção civil, principalmente na época da pandemia, deu um boom muito grande, principalmente porque o pessoal não estava podendo fazer muita coisa e a galera começou a fazer obra. Vocês viram, não sei se vocês repararam isso, mas isso começou a crescer muito no período da pandemia e esticou-se até então. E o agronegócio, né, que a gente já sabe que é muito forte também. Finanças e vendas também é uma área muito promissora de seguir. A área jurídica também. E áreas da saúde e estética, que também estão muito em alta. Principalmente a área hoje da psicologia também está muito em alta, também devido à pandemia, devido a esse problema do século hoje que foi fomentado ainda mais, que é a depressão, né? Então, áreas da saúde hoje têm crescido muito, a área de estética também, né? O pessoal todo mundo querendo fazer umas harmonização facial aí que está na moda. Então, é uma área também que está crescendo muito. E a tecnologia. A tecnologia eu deixei ela até em negrito ali para vocês, porque hoje o mercado realmente está precisando de pessoas, por exemplo, desenvolvedores, né, que trabalhem aí com dados, que trabalham com engenharia de dados, que trabalhem, por exemplo, com software. Hoje em dia, basicamente tudo, todos os desenvolvimentos da empresa, eles são voltados para a tecnologia. Para um controle de dados interno, para uma
resoluções e desenvolvimento de plataformas para realmente facilitar a vida da empresa, sabe? E hoje eu falo para vocês que falta muita gente nesse mercado, é um mercado muito bom, que está crescendo muito e tem muita oportunidade, tá? Então a tecnologia hoje, ela é principalmente voltada aí para pessoas novas que estão chegando no mercado, é um caminho muito promissor, porque realmente o mercado tem pedido muito e falta pessoas nesse mercado, e é um mercado extremamente aquecido, tá? Então, assim, são áreas que, se vocês, por exemplo, tiverem ainda em dúvidas do que seguir, do que fazer profissionalmente, ainda não tem uma definição, é bom parar para analisar, tá? E aí eu trouxe algumas dicasinhas também rápidas para a gente já ir finalizando aqui. Mas investir vocês aí no autoconhecimento, se conhecer melhor, entender o que gosta, o que não gosta. Isso parece ser bobo, mas é muito, muito fundamental. Estudar, né, se capacitar, igual eu falei com vocês aqui, sempre procurar participar de mais cursos, de palestras, né? Ah, mas eu não tenho experiência profissional. Então vamos buscar outras experiências, né? Tanto de curso, de treinamento. Hoje na internet a gente vê vários cursos gratuitos, né, que vão te ajudar aí a ter mais opções, até mesmo para poder entrar no mercado. Faça inglês. O inglês hoje ele não é mais diferencial. O inglês hoje ele não é mais uma coisa a mais. O inglês hoje ele é necessário, tá? Ele é muito necessário, né, Nicole, o inglês hoje. Então é muito importante buscar, né, o estudo de outros idiomas também. Invista em networking, que é o que a gente comentou aqui, faça conexões, né? O LinkedIn vai ajudar vocês muito nisso. Quando vocês criarem o LinkedIn, se conectem comigo lá também, me procurem lá, tá? Vou deixar o meu contato aqui. E não tenha medo de tentar, gente. É importante vocês serem resilientes, né? Vai ter vários processos seletivos que vocês vão passar, por exemplo, que a gente conversou aqui hoje com as dicas, que vocês vão fazer tudo bonitinho, vão mandar um currículo legal, vão fazer todo o processo, participar de 1 ou 2 entrevistas e pode não passar. Não desiste, tenta outro, né? Isso é muito comum. E quanto mais entrevista a gente faz, é melhor, porque a gente vai começando a treinar mesmo, a treinar como conversar, como lidar com esse tipo de atividade, né? Que é a própria entrevista mesmo de emprego. Pode passar. E aí eu trouxe só essa frasezinha para a gente finalizar, que é: o mercado de trabalho ele só é competitivo para os profissionais qualificados e bem treinados. Para quem não é, fica onde? Fica fora, né? Então é importante a gente se capacitar, treinar, buscar realmente se desenvolver, para que a gente não fique de fora, para que a gente entre dentro desse mercado competitivo e a gente garanta o nosso lugar. Não só nesse sentido, né, de entrar em uma empresa ou de trabalhar numa empresa, mas também de talvez empreender, né, de criar o seu próprio negócio, de ir atrás, né? Então, assim, de entrar nesse mercado competitivo da sua forma. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Então é isso, gente. Eu queria agradecer a atenção de vocês aí. Né? Eu deixei aqui para vocês o meu LinkedIn. Deixei também os meus contatos aqui, Instagram e também o meu telefone. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa depois comigo também, eu estou à disposição. E eu quero ver essas carinhas aqui no LinkedIn me seguindo lá depois, hein? Pra gente fazer umas conexões. Tá bom? Obrigada, gente.
Bom dia, pessoal. Agora nós vamos fazer uma dinâmica muito importante, tudo que vocês ouviram aí da Carol. Mas o mercado de trabalho, ele exige da gente desafios e coragem. Não tem outro caminho. Para a gente seguir todas aquelas dicas que a Carol deu, e eu tenho certeza que o outro colega também, é necessário que a gente entre de cabeça no mercado e que a gente supere tudo que eles vão passar para a gente. Um segundo ponto, normalmente a gente não trabalha sozinho. Sempre trabalhamos aos pares e em grupo, mesmo aquelas profissões que são mais isoladas, por exemplo, como psicólogo, né? Vou puxar a farinha para o meu saco. Então, a gente está em atendimento, mas é uma profissão mais isolada, mas a gente está sempre em pares. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar em grupo. Então, eu vou ter o grupo do trabalho e o grupo do trabalhador. Então, vamos lá, se organizem. Quem quer ser do grupo do trabalho vai ficar de cá. Pode vir. Tenham coragem do trabalho. Quem quer ser o trabalho? Ou quem quer ser o trabalhador? Bora! Já foi? Então vem, trabalho. O Vieira já escolheu. Então vem, trabalho. Vai ficar todo mundo de cá. Sai das cadeiras, gente. Sai das cadeiras. Bora pra cá. E aqui o grupo dos trabalhadores. Então se unam para cá. Vocês vão trabalhar para eles. Ah, tá ruim. Vou precisar de 2 tias aqui, hein, comigo, para marcar aqui, ó, a pontuação das equipes. Aqui. Passa uma folhinha para a Joyce também, fazendo favor. Tem muito trabalho para pouco trabalhador? O que nós vamos fazer? Pronto. Agora tá certo? Tem um trabalhador para cada trabalho? Temos? Deu, gente? Foi. 1, 2, 3. O que nós vamos fazer, né? Foi? Conseguiu, Vieira? Você sabe contar até qual número? 9? Entendi. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, escolham quem vai ficar aqui, ó, entre o trabalho e o trabalhador. Escolham entre vocês. Quem vai ser o primeiro aqui? É a primeira. Vai, trabalhador. Que delícia. Qual que é a regra do jogo? Mão na orelha. Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Vamos lá, a regra do jogo, hein? Regra do jogo. Vou fazer uma pergunta e vocês vão ter que descobrir qual profissão que eu tô falando. Quem errar vai tomar torta na cara. Bora? Cadê o pratinho, Jaque? Um pratinho para cada um. Tá gostoso. Eu coloquei açúcar. Regrinhas do jogo. Vamos lá. Regrinha do jogo. Nós vamos bater na cara do colega? Não. Tá? Nós vamos ser delicados. É amigo, tá? É trabalho e trabalhador e ambos não funcionam separado. Beleza? Então vocês vão fazer. Vou começar a descrever a profissão. Quem bater primeiro, responde. Se errar, o companheiro faz o quê? Torta na cara. Se acertar, aí você que acertou joga no amiguinho. Entendido? Alguma pergunta? Primeira. Comecemos. Este profissional é responsável pela organização financeira de uma empresa. Ele controla a receita, despesas e lucro da organização. É sua responsabilidade também registrar todas as atividades financeiras, escrever relatórios e elaborar o balanço patrimonial. Quem eu sou?
Não, é ele. Bora, gente, coragem. Quem que escreve de novo? Fala de novo. É o profissional responsável pela organização financeira de uma empresa. Hã? Errou! Você vai arriscar? Pode repetir? Repetir o quê? A pergunta? Posso. É o profissional responsável pela organização financeira de uma empresa. Ele controla receitas. Ah, ok. Desculpa, César. Ele controla receitas, despesas e lucros da organização. É sua responsabilidade registrar todas as atividades financeiras, escrever relatórios e elaborar o balanço patrimonial. Quem eu sou? Vai. Relacionados a essa não, aprende a identificar novos polos de exploração turística, analisar vocações de uma cidade, lazer, negócios, eventos e pensar em soluções para o desenvolvimento do setor. Eu sou formado em... Vou repetir. Habilita o estudante a lidar com todos os assuntos relacionados à atividade econômica. 2 pontos. Viagens, hospedagens, eventos, cultura e economia. O futuro profissional aprende a identificar novos polos de exploração turística, analisar vocações de uma cidade e pensar em soluções para o desenvolvimento do setor. Eu sou formado em... Turismo. Aí vocês vão marcando aí, hein? Próximo 2, mais um, hein? Não pode repetir os mesmos. Bora pra cá. Coragem, bora pra cá. Trabalho, não pode repetir. Tá faltando um pratinho. Bora lá então? Preparados? Mão na orelha. Vamos lá. É um profissional... Bora ouvir. É um profissional que trabalha com a captação de imagens para diversos fins, comerciais, artísticos, jornalísticos, utilizando equipamentos específicos como câmeras, lentes, flashes, entre outros. Também pode atuar em projetos audiovisuais, cuidando da direção de fotografia, iluminação, pós-produção e treinamento de imagens. Eu sou profissional de... Marketing e propaganda. Marketing e propaganda. Sei não. Chuta um, quer que eu repito? É um profissional que trabalha com a capacitação de imagens para diversos fins, comerciais, artísticos e jornalísticos, utilizando equipamentos específicos como câmera, lente, flashes, entre outros. Também pode atuar em projetos audiovisuais, cuidando da direção de fotografia, iluminação, pós-produção e tratamento de imagens. Sou um profissional de... Fotógrafo. Exato. Tortinha no Ronaldo.
Fotógrafo. 2 corajosos. Bora, marcou aí, galera? Bora pra cá. É o Guilherme. Mão na orelhinha. Vamos lá então, hein? Este profissional, bora ouvir aqui. Este profissional aprende sobre gestão, segurança alimentar, processos industriais, valor nutricional e características dos alimentos, legislação relacionada à indústria alimentícia e muito mais. Sou um profissional Nutricionista. Errou! Tá bem, eu não sei não. Não sei não. Vou falar de novo, hein? Este profissional aprende sobre gestão, segurança alimentar, processos industriais e valor nutricional e características dos alimentos, legislação relacionada à indústria alimentícia e muito mais. Sou um profissional de... Tem que chutar. Segurança do trabalho. Errou! Daí as tortinhas! É gato! Bora lá! Não, pode ir. Vai? Você errou primeiro. Vai, gente! Não importa a hora! Foi maldoso! Bora, trabalho! Mais um aqui! Bora, gastronomia! Coragem! Coragem! Cadê a tortinha? A tortinha tá chegando, hein? Bora lá, hein? Esse aqui tá fácil. Mãozinha na orelha. Pode ir? Preparados? Não? Bora lá, então. Forma profissionais para um campo de trabalho vasto, que vai desde a musicoterapia até a especialização em instrumentos raros, como fagode e oboé. É possível trabalhar na indústria musical fazendo shows e gravações, estúdios e também como professor atuante em todos os níveis de ensino. Composição, interpretação, regência e produção também faz parte dessa graduação fascinante. Sou um profissional formado em... Vou ler de novo. Está fácil, gente. Forma profissionais para o campo de trabalho vasto, que vai desde a musicoterapia até a especialização em instrumentos raros, como o fagode e o oboé. É possível trabalhar na indústria musical fazendo shows e gravações em estúdios, e também como professor atuante em todos os níveis de ensino. Composição, interpretação, regência e produção também fazem parte dessa profissão. Sou um profissional formado em... Ô, gente! Ô, gente! Não é possível! Chutem! Coragem! Música. Música! Acertou! Tortinha no amigo! E vocês estão sendo muito legais! Bora mais um que eu tô vendo. Bora mais um. Coragem, Michele. Vou virar a página, que na página 2 está mais tranquilo. Vou te ajudar, hein? Vou te ajudar aqui, hein? Mãos na orelhinha. Mão na orelhinha. Bora lá, então. Esse profissional é responsável por buscar, investigar, redigir e transmitir notícias através dos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet e televisão. Orelha, na hora que eu terminar. Participa ativamente de todos os processos de produção de notícias, como, por exemplo, a investigação... Só um minutinho que eu tô vendo que tem uma competição aqui.
Investigação. Você está baixando a sua cabeça que eu estou vendo. Investigação, apuração, organização, resumo e redação. Eu sou profissional de... Errou! Jornalista! Nossa Senhora! Tem aqui. Coragem, próximo. Quem tá faltando? Ih. Bora lá. Mão na orelhinha. Podem optar por seguir a carreira jurídica. A principal atividade desse profissional é representar e defender os interesses de seus clientes, com base nas leis vigentes do país. Ele também pode representar pessoas físicas e jurídicas. Eu sou formado em? Advocacia? Direito. Tá certo, tá certo. Tortinha. Tortinha, meu amigo. Com carinho. Carinho. Isso. Ô, gente. Quem tá faltando? Tá faltando a sentadinha e a de vermelho. E decidam quem vai vir. Então vem. Aqui. Cadê o pratinho? Ih, olha! Oh, a tia sacaneou com você. Quer escolher algum aqui? Não, né? Só a resposta? Tá, vou te mostrar. Bora lá então, mão na orelha. Bora lá. Essa aqui tá muito fácil. Não vou fazer essa. Não, vai dar fácil. A fácil? Ah, tá. Desculpa, vou fazer a fácil. Procure estudar a essência da humanidade. E tem que esperar eu terminar de falar, hein? Procure estudar a essência da humanidade e a realidade em que vivemos. Refletir sobre o sentido das coisas e apresentar diferentes visões da realidade. Gente, o que está acontecendo aqui? Ei, você está querendo roubar, né? Refletir sobre o sentido das coisas e apresentar diferentes visões da realidade são atividades desempenhadas por esse profissional. São estudiosos e pensadores. Eles refletem sobre questões éticas, morais e políticas e também sobre os problemas da atual sociedade. Sou um profissional de... Cientista? Errou! Repete. Repito. Procure estudar a essência da humanidade e a realidade em que vivemos. Refletir sobre o sentido das coisas e apresentar diferentes visões da realidade são desempenhadas por esse profissional. São grandes estudiosos e pensadores. Eles refletem sobre questões éticas, morais e políticas e também sobre os problemas das atuais sociedades. Sou um profissional de? Psicologia. Errou! Tortinha para todo mundo! Filha! Tortinha com carinho, com carinho. Com carinho. Oh, aí vinga. Aí vinga. A última, de vermelho. A dama de vermelho. Quem tá faltando aqui? Foi todo mundo? Vai não. O Julie Baby, vai. Boa, gente. Pega outro ponto. Nossa, sua blusa também tem. Tá tudo bem aí, amigo? Tá tudo tranquilo? Você quer vingar? Você quer vingar alguma coisa? Bora lá então, Julie Baby.
Depois você limpa. Não, se não bater, sujar mais. Ah, entendi. Bora lá fechar com chave de ouro, hein? Não, perdeu 2 vezes é feio. Mão na orelhinha. Trata-se de uma carreira de status elevado, oportunidades em todo o país e chances de faturar um bom dinheiro todos os meses. Sem contar, é claro, a nobre missão de salvar ou de melhorar vidas humanas. Precisa investir pesado nos estudos, inclusive muito antes dos vestibulares. Uma rotina que irá se estender por toda a carreira e que vale muito a pena. Eles podem trabalhar em hospitais públicos ou privados, clínicas, postos de saúde, pronto atendimento, eventos, organizações não governamentais e muito mais. Sou um profissional de? Medicina. Ah, gente, com carinho. Acabou todo mundo? Foi todo mundo? Pode dar. Pessoal, obrigada, foi uma ótima brincadeira. Acho que a ideia é que vocês tenham aí mais conhecimento, né, a respeito das carreiras que vocês vão escolher. A Jaque está distribuindo uma pipoquinha para todo mundo. E no mais, e quem que foi o time vencedor? O trabalho.